Olá, pessoal! Começamos aqui mais um Pod Ipiranga da Nova Gazeta do Ipiranga. E eu quero lembrar para vocês que o nosso jornalzinho a cada 15 dias sai para vocês, moradores do Ipiranga. Você comerciante, você que é empresário, você quiser fazer um anúncio, empreendedor, é só aqui, ó, o nosso jornalzinho a cada 15 dias para vocês, com 20 a 15 mil exemplares todo 15 dias para vocês, tá bom? Olha, muito legal, né? Bom, essa semana de eleição, né? E fizemos o convite a todos os candidatos, os principais candidatos aqui do bairro do Ipiranga, para dar sua palavra, para vocês conhecerem quem é quem, né? E alguns aceitaram, outros não aceitaram, outros vieram e outros não vieram, mas quinta-feira agora, né? Hoje, quinta-feira, iremos mostrar todos os candidatos que vieram com sua proposta e muito legal essa questão deles ter aceitado o nosso convite para mostrar para vocês, né, moradores do bairro do Ipiranga, para quem votar. Você vai escolher quem vai votar. O voto é secreto. E hoje, né, temos aqui o nosso querido Caio Luz, morador do Ipiranga, né, tá aí nessa batalha, pré-candidato a vereador. Candidato a vereador, não é nem um pré, né, mas candidato a vereador. Caio, muito obrigado pela sua presença, viu, Caio? Você é uma pessoa muito querida aqui no bairro, né? A gente conhece muito bem você. E hoje é o seu dia aqui no Pod Ipiranga, viu, Caio? Darlan, primeiro, obrigado aí pelo convite. Eu acompanho, você sabe muito bem a trajetória da Nova Gazeta. Desde quando estive subprefeito aqui na região, te recebi lá a primeira vez e desde então a gente mantém uma relação de amizade muito legal. Então eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, poder falar da nossa região que eu escolhi viver, que eu escolhi morar, que eu escolhi constituir minha família e que a gente convive aí com os empresários, com os empreendedores, com todo mundo aqui do bairro. Então, para mim é um prazer poder falar para esse público aí, agora sim, nessa reta final aí da eleição. Tá certo. Caio, primeiramente, mais uma vez quero agradecer, que eu sei que a sua agenda Olha, para pegar esse homem aqui foi difícil, viu? Desde o podcast, do início do podcast, o Caio tá para vir, mas a agenda não bate. Semana de eleição, eu falei, Caio, pelo amor de Deus, não tem como você não vir, né? Primeiro, Caio, hoje o programa é só com você vai falar da sua trajetória, da sua vida, né? Ele é casado, pai de 2 filhos, aliás, um bebê recém-nascido, né? Um ano agora, já tá ficando velho, já tá um ano já. Vida, né? E um menino de 7 anos. Que legal. Caio, eu quero conhecer você, eu conheço você, claro, né? Mas tem pessoas ainda que não te conhecem, né? Poxa, você é morador do bairro, né? Eu sou super favorável a esses candidatos que são do bairro, né? Nós da Gazeta de Ipiranga, a gente tem essa relação com os moradores do bairro aqui. E eu queria conhecer um pouco do Caio, as pessoas queriam conhecer um pouquinho do Caio, antes de você chegar nessa trajetória política, né? Queria saber quem é o Caio, quando chegou no Ipiranga, morador, é casado, essa vida de casado, como é que é, né? Poxa, porque uma vida política, uma pessoa casada, a pessoa tem que ser bem de uma relação bem pessoal mesmo, né? Fala com a gente sem dúvida, aí, Darlan. Eu acho que isso fala muito aí. A gente tem muitos representantes do bairro, mas nem todos de fato moram aqui. Eu sou morador de fato de Ipiranga. Eu moro no Ipiranga já talvez uns 8 anos, eu não vou saber exatamente agora de cabeça, mas já há bastante tempo eu moro aqui no Ipiranga. Eu escolhi constituir minha família aqui, eu casei há mais ou menos esse período e vim morar aqui no Ipiranga, crio meus filhos aqui, o Pedro de 7 anos e o Bento agora de 1 ano. Foi uma região que eu conheci, que eu me apaixonei, que eu aprendi a gostar, amar e me dediquei por ela nesse período todo. Pouco depois que estive morando aqui, eu virei subprefeito da região. Isso exatamente em 2019, em janeiro de 2019, no dia 4 de janeiro de 2019, o prefeito Bruno Covas me convidou para ser prefeito aqui da região. Mas você pediu para eu contar antes, depois a gente fala da experiência da subprefeitura. Eu sou nascido e criado em Ferraz de Vasconcelos, cidade a leste de São Paulo, cidade que é a 4ª mais pobre, inclusive, do estado. Então vim aí de uma infância de muita luta e fui construindo a minha história. Comecei com 15 anos a trabalhar na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, eu passei num concurso de aluno aprendiz da CPTM, que dava uma bolsa de um salário mínimo, que era R$ 260 na época, e isso fazia toda a diferença no orçamento familiar. Então comecei a trabalhar, fazendo o trajeto de Ferraz de Vasconcelos todos os dias até a Lapa, ou seja, atravessando a cidade de São Paulo para estudar lá. Entrava às 7 da manhã, ficava lá até às 5 da tarde, e ainda
voltava para fazer ensino médio, chegava em casa meia-noite, 4 da manhã de novo, estava na rua pegando trem. Então assim começou a nossa luta com 15 anos. Construí uma história muito bonita no governo do estado. A CPTM é uma empresa do governo do estado. Depois da CPTM ali, como aluno aprendiz, vim galgando meu espaço, estagiário, fui técnico, trabalhei muitos anos na CPTM, a ponto de ter sido lembrado pela companhia em 2022, quando a CPTM comemorou 30 anos, ela me convidou para escrever o livro de 30 anos da Nossa, cara, mas CPTM. com tudo isso, quantos anos você tinha, pelo amor de Deus? Quando eu comecei, eu tinha 15, né? Meu Deus. Agora eu tenho 35. Tá. Então faz 20 anos que eu me dedico aí à vida pública. E aí depois da CPTM, escrevi esse livro agora em 2022, de 30 anos da CPTM. A única condição que eu fiz para escrever esse livro é que esse livro não fosse comercializado. Então é um livro que foi feito e rodado 1000 edições, onde a gente presenteou os ferroviários que de fato ajudam a fazer parte dessa história. Mas aí depois eu trabalhei em algumas áreas do governo do estado antes de chegar na prefeitura, né, Darlan? Eu assessorei 4 anos o então governador do estado, que por um acaso hoje é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Trabalhei com ele, assessorando ele em temas de transporte. Depois eu ainda trabalhei na Secretaria de Logística e Transporte do Estado, como assessor parlamentar, que é quem cuida das rodovias do Estado. E depois eu trabalhei na CESP, Companhia Energética do Estado, que é quem cuida das hidrelétricas aí do nosso Estado. Então, é uma história muito longa no governo do Estado, muito bonita. E aí, depois de tudo isso, e já morador de Ipiranga, no final de 2018, quando o então prefeito, que se tornou governador, João Dória, venceu a eleição e o Bruno de fato assumiu a prefeitura de São Paulo. Bruno, que era um grande amigo, uma Um querido pessoa, também, um né? querido, uma pessoa que deixou um Uma legado pena. maravilhoso de que é possível fazer política sem ódio. E a gente aprendeu muito com ele na juventude partidária, na militância de juventude. Então ele me convida no final de 2018 e eu assumo então em 4 de janeiro de 2019, como então à época o subprefeito mais novo da cidade, Sim. uma região de 500.000 de habitantes, que era a região onde eu já morava, a região onde eu escolhi estabelecer minha vida, e você acompanhou, foi uma gestão bastante exitosa, acredito eu. Caio, você sabe que eu estava vendo o seu release, né? Porque a gente acaba estudando as pessoas quando vem até aqui, né? Até para a gente ter argumento para falar sobre as pessoas, né? E quando veio o seu release, eu já sabia tudo sobre você, né? Porque você, quando entrou aqui no Ipiranga, poxa, e a gente tem essa especulação de querer saber quem é, da onde é, porque o morador do Ipiranga, você sabe como é que é, eles cobram mesmo, né? Sim, sem É uma dúvida. pessoa, são pessoas, os munícipes aqui do Ipiranga, eles são participativo, eu digo assim, né? Você vê essa semana de festejo do bairro aí de 440 anos que a gente teve Incrível. aí, todos os eventos são todos lotados, né? Você viu, você participou de alguns, né? É, então a gente fica meio. E aí chegou o Caio, novinho, falou, pô, esse rapaz aí, né? A gente trabalha, eu, por exemplo, tenho um trabalho de cunho social aqui dentro da região, né? Quando me apresentaram para você, meu Deus do céu, super solícito, super amigo, independente de partido ou não, estava ali ajudando o nosso bairro. E, aliás, para mim, na minha opinião, você foi um dos melhores subprefeitos aqui da Obrigado, amigo. região. Você Obrigado. conseguiu reunir a sociedade com o poder público, né? Você teve essa fusão. E eu acho que dali começou a grande obra, né? Dentro do Ipiranga. É lógico que passaram outros subprefeitos aí de grande varia também, a gente sabe disso, né? Mas você fez um diferencial, né? Eu acredito que você veio marcando um território, né? Além de ser morador, que eu sempre falo, até questionei aqui com outros candidatos que veio aqui, qual a importância da pessoa, a subprefeitura ter um próprio morador, né? Eu bato naquela tecla que tem que ser, o voto tem que ser distrital, eu bato na tecla que o subprefeito ele tem que ser morador do Ipiranga, sabe? Porque eu acho que as pessoas que moram aqui no bairro conhecem, né, os problemas locais. E, inclusive, quando você saiu, foi uma tristeza tamanha, né? Mas aí foi pro ladinho aqui, né? Porque você teve 3 subprefeituras que você atuou, né? Aqui no Ipiranga, Vila Prudente e na Lapa, não é isso? E eu sei também que na Vila Prudente você ajudou muita gente, que eu também conheço muitas pessoas lá. Eu indicava, falava, fala com o Caio, agora o Caio é seu prefeito, e você de prontidão já estava ali, né? Isso é muito. Eu tenho que deixar registrado isso, né? Porque o que é verdade, as verdades têm que ser ditas, né? E aí, nessa tua trajetória política, tudo, né? Aí você iniciou tal. E aí você surge como candidato a vereador. Mas antes, né? Você saiu como candidato a
deputado estadual, Isso mesmo. né? E teve uma expressão de voto muito satisfatória, né? Eu não sei como você não entrou, porque as leis brasileiras na política é meio estranha, né? Você teve mais de 33 mil votos, quase 34 mil votos, né? Pela Exato. primeira vez, assim, um candidato, né? Enfim, acredito que agora como candidato a vereador, talvez vai ter muito mais. Eu tenho fé nisso, porque eu acho que Eu- o Ipiranga é tão grande, né, de habitantes, mais de 200 mil habitantes dentro do Ipiranga. Não, só no Heliópolis é 200, ontem me Quase falaram, meio milhão de pessoas aqui mais de meio milhão de na pessoas. subprefeitura. Acredito que a gente tinha que ter mais de um, dois, três candidatos para se fortalecer a nossa região, né? Mas aí entra o Caio como candidato a vereador agora da cidade de São Paulo. E aí? Me fala. Vou falar, só vou comentar, aproveitar a sua fala anterior e agradecer assim, os elogios da nossa gestão na subprefeitura. E, de fato, todos os subprefeitos anteriores, os que passaram depois também, deixam seu legado. Acho que o grande legado que a gente deixou quando passou aqui, Darla, foi exatamente o diálogo e essa construção de relacionamento do poder público, que é a subprefeitura, com o empresariado, com o empreendedor, com as associações. A gente conseguiu, de novo, transformar isso numa coisa só, rumando sempre para o mesmo sentido, que é de melhoria do bairro. A gente desfez, e a gente aprendeu isso, repito, com o Bruno Covas, a gente se desligou da ideia da bandeira partidária ou da cor do partido ou qualquer coisa do tipo, e trabalhou com todos os vereadores, com todas as O que é importante, associações, com né, o todas Caio, as... isso, né? E a gente tinha essa liberdade, até por ter sido indicado direto do prefeito, e não de um vereador A ou vereador B, a gente conseguia fazer esse diálogo e acho que foi muito importante. Depois disso, como você bem disse, eu fui subprefeito ainda da Vila Prudente, aqui do nosso lado, também fizemos uma gestão muito exitosa. A gente conseguiu reduzir muito a questão das enchentes na região. A gente conseguiu fazer duas coisas muito importantes, que foi a primeira pista de skate pública lá da É isso que eu ia te região, falar. A área do esporte na Vila Prudente cresceu muito e a no seu gente ainda mandato. fez a quadra de tênis pública, a primeira da cidade de São Paulo, num projeto maravilhoso que tinha em uma região extremamente vulnerável ali, que a gente chama de Casinhas, na divisa com Santo André. E ali tinha um professor que dava aula gratuita para as crianças da comunidade de tênis, mas sem infraestrutura nenhuma. Então a gente reformou aquela quadra, fez uma quadra pública de tênis, onde ele até hoje exerce ali os treinamentos gratuitos para as crianças da comunidade. E depois ainda, como você bem citou, eu fui subprefeito da Lapa, e também é um orgulho enorme para mim por dois motivos principalmente que eu gosto de lembrar. O primeiro deles é que é onde morava o Bruno Covas. Então, quando ele me escolhe subprefeito da Lapa, ele me escolhe como subprefeito dele, cuidava da rua dele, do bairro dele, e foi uma grande honra Gostoso, para né? mim. E a segunda coisa, por lembrar, como eu disse na minha trajetória, com 15 anos eu saía todos os dias de Ferraz de Vasconcelos, pegava o trem e ia até a Lapa para chegar lá às 7 da manhã, e eu retornei 15 anos depois como subprefeito da região. Então é uma grande experiência. E para finalizar esse desenho de prefeitura, antes de falar das candidaturas, eu ainda fui secretário executivo das subprefeituras, ou seja, ajudei a coordenar todos Todas os as conversas. subprefeitos da cidade, o que me fez conhecer ainda mais a cidade de São Paulo, conhecer os 96 distritos da cidade, e mais do que conhecer, ter realizações, né? Agora na nossa candidatura a vereador, como também foi na candidatura a deputado, a gente andou muito nessa cidade, andou para conversar com as pessoas, e a gente pode ver muita coisa que a gente deixou de realização, seja uma praça que a gente arrumou, seja uma rua que a gente recapeou, seja uma associação, uma instituição que a gente ajudou a continuar o seu trabalho. Então é muito gostoso E não te reconhecer. cortando, você deixou discípulos, né? Porque teve o candidato, o subprefeito aqui, Almeida, que era da sua gestão. O Almeida foi nosso engenheiro É, aqui da gestão e depois ficou acabou ser prefeito, subprefeito. né? E fez também um trabalho também incrível também, muito pouco parecido com o seu, né? Então a gente dá os méritos a você, né? Não, Porque e eu acho que isso é a construção gestão era de. sua, né? A gestão foi importante. E aí, trazendo para a candidatura, de fato, em 2022, então, depois dessa trajetória longa no governo do estado que eu citei anteriormente, e depois na prefeitura de São Paulo, decidi colocar meu nome à disposição da população. A gente teve uma votação bastante expressiva. Eu sou suplente de deputado estadual pelo MDB, que é o maior partido do Uhum. Brasil. A gente tem uma votação numa primeira candidatura com quase 34 mil votos, mais de 23 só aqui na cidade de São Paulo, é bastante exitoso, É sim. muito, sim. E a gente sabe, e ainda mais, como eu sempre digo, vindo de Ferraz de Vasconcelos, sem ser filho de nenhum político, e construindo uma carreira que veio
trabalhando e cada momento e cuidando das pessoas e cuidando da cidade. Eu acho que isso é o mais importante. Foi uma candidatura exitosa, a gente rodou esse estado, mas com muito foco aqui na capital. Isso me colocou, de algum modo, a essa condição de estar candidato a vereador. É importante dizer que depois da eleição de deputado, a gente ainda teve duas boas experiências. A primeira é que eu fiquei um período no gabinete do prefeito Ricardo Nunes, ajudando ele a coordenar algumas ações, dentre as quais as questões partidárias do MDB. E depois eu ainda fui, no início de 2023, a ser secretário de transportes em Mogi das Cruzes, que é a 10ª maior cidade do estado, a 50ª maior do país. E lá a gente conseguiu, Darlan, algumas coisas muito interessantes. A gente reduziu em 52% o número de mortes em acidentes de trânsito na cidade. Isso é muito representativo. Muito. Sabe que a maior incidência da morte de jovens no mundo não é homicídio, não é nenhuma doença, é acidente de trânsito. Então, reduzir em 52% significa salvar metade das vidas. É claro, Salvar vidas. toda vida vale, a gente tem que continuar trabalhando. E eu quero trazer um pouco desse projeto que a gente fez lá, aqui, para São Paulo. Mas aí, dito isso, aí chega a candidatura a vereador. Então, uma sequência de trabalhos que eu posso considerar muito bons, e essa não é uma avaliação só minha, nas subprefeituras por onde eu passei, nas secretarias por onde eu passei, e uma candidatura exitosa. Isso me colocou naturalmente como um possível candidato a vereador da cidade. E aí, no começo desse ano, a gente tomou a decisão de vir sem candidato, iniciamos o nosso trabalho de pré-candidatura, conversando com as pessoas, dialogando com a cidade, trazendo um pouco das nossas propostas. Inclusive, eu preparei 15 propostas para a cidade, que é muito fácil de você encontrar, Darlan. www.caioluz.com.br tem 15 propostas para a cidade, que eu vou agora, ao longo da nossa conversa, falar de algumas delas. E a gente está aí muito otimista agora, nesses dias finais, para conseguir poder representar o nosso bairro e a nossa cidade lá na Câmara Municipal. Tá certo, e eu acho muito louvável. Acredito muito em você, você é uma pessoa muito querida, como disse aqui no bairro, né? Uma das suas principais campanha, aqui na campanha, né, projetos, né, como vereador, são as mobilidades, né, que você fala muito das mobilidades públicas aí, né? Que tem conhecimento disso, porque trabalhou tanto tempo aí, né? Então você tem esse caminho, né? Quero que você fale um pouco sobre isso. E também sobre. Poxa, uma coisa bem bacana. Vamos falar sobre isso, que vai vir as coisas aqui. Mas o interessante, o Caio, é essa sua perspicaz de estar acompanhando. Você tem uma equipe fabulosa, Tem né? mesmo. Que trabalha no seu nome, que eu vejo, né? Que pede voto em seu nome, mas sabe, com vontade mesmo, com gosto, né? A gente percebe isso nas ruas daqui do Ipiranga, né? Uma campanha limpa, uma campanha honesta, né? O que a gente vem percebendo aí. E aí eu vou dar essa oportunidade agora para você falar um pouco dessa sua plataforma, né? Que é as mobilidade. Ah, sim, agora eu me lembrei. É a gratuidade dos ônibus, né? Que agora antes é só de domingo, tarifa zero, isso. Que é de domingo, a gente tem aqui, né? E você tá aí nessa luta para conseguir de sexta à noite, né? Eu acho muito engraçado as suas propagandas. Ó, gente, sexta à noite, quiser ir dar um rolezinho, passear, já vai ter. Isso é muito importante até para a cidade de São Paulo, né? Igual tem política que fala que a semana inteira é quase impossível isso, né? Da gratuidade a semana toda para todo mundo. Mas eu venho de acordo com a sua proposta. Um sextou, né? É. Antes de falar sextou, só comentar que você falou da questão da nossa campanha limpa, é isso mesmo. Como eu disse, o grande legado do Bruno Covas é que é possível fazer política sem ódio. Então a gente vem apresentando propostas para a sociedade, a gente vem respeitando nossos colegas, torcendo para todos eles e entendendo que há espaço para todo mundo. E o nosso espaço é dialogar aí sobre os projetos de cidade. Eu sinto muita ausência hoje de pessoas que estejam na Câmara Municipal dispostas a, de fato, discutir a cidade. É por isso que a gente preparou essas 15 propostas, Darlan, com muito estudo. Então, assim, me preocupa quando as grandes propostas de candidato A ou B ou C, e eu não estou falando de ninguém, estou querendo dizer aleatoriamente de qualquer partido, é mais saúde, mais educação, mais segurança. Isso não é proposta, é desejo, é o meu também, é o seu, é de todo mundo que está nos assistindo. Mas isso não é proposta. Como chegar nisso é o grande desafio. Então a gente estudou minuciosamente cada tema que a gente propôs, e a principal proposta é, de fato, o sextor tarifa zero. Que ele dialoga muito com a mobilidade? Com certeza. A ideia é que a gente, a partir das 8 horas da noite da sexta-feira, passe a ter a gratuidade na tarifa do ônibus, passando pelo sábado, chegando no domingo,
que é o Domingão, hoje tarifa zero, que foi implementado pelo prefeito Ricardo Nunes, que teve coragem de fazer essa implementação, e desde dia 17 de dezembro de 2023, a gente tem o Domingão tarifa zero na cidade. Então, o Sextou tarifa zero é uma ampliação dessa gratuidade. E ele tem uma série de benefícios. Ele tem, sim, o benefício da mobilidade, com certeza, que ele é o mais imediato. Mas a gente vai poder falar de muita coisa quando a gente fala do Sextou tarifa zero. Vamos falar da segurança para o trânsito que eu acabei de dizer? 35% dos acidentes fatais aqui da cidade acontecem exatamente entre a sexta-noite e o domingo. Então, incentivar o uso do transporte coletivo nesse período é uma forma de ajudar a salvar vidas. Mas a gente vai falar também do comércio local e podemos falar a estudos, e eu me formei cientista político no final do ano passado, com estudos sobre a tarifa zero no Brasil. Então, esse não estou inventando, esse estudo é fato, que a gente consegue aumentar em até 30% de arrecadação a partir dos modelos de tarifa zero que a gente tem distribuídos no Brasil, porque as pessoas passam a utilizar e ocupar mais os espaços da cidade. Isso faz a economia girar, então isso é emprego, é geração de renda, e é também cultura, lazer. Hoje, só com o Domingão tarifa zero, você tem um aumento de 30% também das visitas aos parques da cidade no domingo. Então você incentivar isso a partir da sexta-noite passando para o sábado, é também dar acesso para muitas pessoas aos parques, aos teatros, aos museus, que muitas vezes são gratuitos também. E isso também se conecta com um grande projeto nosso, que está na nossa plataforma, que é o Céu para Todos, e eu tenho falado muito dele, porque ele dialoga muito fortemente com a nossa juventude. Muitos jovens da minha geração, Darlan, eles só conseguiram fazer a universidade graças ao Escola da Família, que era um programa do Estado, que se você lembra, quem está nos acompanhando, vamos ver se lembra, que era um projeto do governo do Estado que pagava uma bolsa na faculdade particular para jovens, em contrapartida, eles faziam aos finais de semana monitoria nas escolas, mantendo elas abertas e se tornando uma opção de lazer para a criança da periferia, que muitas vezes não tem onde ficar o final de semana. Agora as escolas têm quadra, têm pátio, e os céus têm até piscinas E é que um projeto poderiam ser... educacional, não é? Tira as Exatamente. crianças da rua. Então, um projeto que está lá, você pode acompanhar em www.cailus.com.br, são 15 propostas. O Céu para Todos é uma proposta da gente retomar a partir de convênios do município, oferecendo oportunidade para os jovens cursarem a faculdade, em contrapartida, ficarem como monitores nas escolas, nos céus, e colocar, então, uma opção de lazer aí para as crianças no final de semana. E detalhe, com o Sextou tarifa zero, vai poder ir de graça para a escola, né? E para o céu, nessa atividade, levar a criança. Então, eu acho que essas são duas das propostas, e falei da educação para o trânsito só para amarrar ela nisso tudo. Então, lá em Mogi das Cruzes, quando eu fui secretário, a grande ação que a gente fez para conseguir essa redução de 52% foi ações de educação para o trânsito. Para a gente ter uma ideia, mais de quase 10% da população de Mogi das Cruzes eu consegui fazer com que passasse pela nossa escola de educação para o trânsito, escola de formação, seja em curso, seja em palestra, algum tipo de formação. Isso faz a diferença. Aqui em São Paulo isso não chega a 2%. A nossa ideia é conseguir levar as pessoas para fazerem essa atualização, esses cursos, essas palestras de educação para o trânsito. E mais legal de tudo isso, Darlan, você sabe quem era que mais ajudava a gente a fiscalizar o trânsito depois dessas formações? Faz ideia de quem era? Eram as crianças. A gente tinha a escola infantil que fazia o treinamento com as crianças de trânsito. Mas criança não dirige. Mas a criança era a primeira, quando o pai pegava o celular, depois que ela fazia o treinamento, falar: pai, não pode usar o celular ao dirigir. A educação era outra, né? Mas a gente tem que voltar com essa educação primária, né? Lá do a gente tem, né? que trazer esse modelo para a cidade de São Paulo. Então, eu falei aqui de 3 grandes propostas que a gente tem, mas repito, cailus.com.br, temos as 15 propostas disponíveis para vocês avaliarem e se sentirem que isso pode mudar a realidade do seu bairro, da nossa cidade, eu conto com o seu voto no 15200. E a educação, né, Caio? A educação é tão eu acho que é educação, saúde, né, segurança, são os principais setores que são fortes, né? Para a saúde, né? A gente tem aqui o Ipiranga, uma vasta população, né? Alguma proposta para a saúde na nossa região? Você sabe que é interessante? O Sextou tarifa zero, ele até nesse assunto, ele vai ser impactante. São Caetano, nossa vizinha, implementou o modelo de tarifa zero todos os dias, que ainda pra gente é um pouco utópico. A gente está falando aqui na cidade de São Paulo do maior sistema de ônibus do país. E com certeza um dos maiores do mundo, tá? Então ainda é utópico pensar numa tarifa zero todos os dias. Mas o Sextou é possível porque a gente está falando de menos de 1%
do orçamento municipal seria investido nisso. Mas por que eu estou voltando ao sexto? Porque aqui em São Caetano a gente fez, a cidade fez a tarifa zero, pensando na mobilidade, talvez pensando na economia, e ela impactou na saúde. Eles falam, mas como assim? Pois é. Depois de 6 meses foi feita uma pesquisa lá e identificou-se que 90% das remarcações de consulta deixaram de existir depois da tarifa zero. O que prova que tem muita gente que não ia na consulta da Por causa do UBS porque não transporte, tinha dinheiro para pagar a tarifa. E você criar modelos que facilitem as pessoas a chegar na UBS vai reduzir inclusive a fila. Sabe por quê? Por que fica fila muitas vezes? Porque as pessoas marcam, não vão e isso vai acumulando, só que gastou o horário do médico, é recurso público despendido e atendimento que não é feito. A hora que você diminui isso, você diminui a fila e você consegue atuar na saúde. Fora isso, é continuar os programas, o BID, que é um programa municipal que foi conseguido, inclusive, ainda na gestão Bruno Covas, que o prefeito Ricardo Nunes vem dando continuidade na construção de novas UBSs, na manutenção de tantas outras, e mais do que isso, reforçar os conselhos municipais de saúde, que eles têm conselhos das UBSs, os conselhos dos hospitais, que têm um papel preponderante na discussão da melhoria do atendimento. Hoje já faz um grande trabalho os conselhos de saúde, mas no nosso mandato a gente quer que esse modelo participativo seja ainda mais intenso para que a gente possa conhecer a realidade de cada unidade. Porque cada unidade tem a sua realidade, tem a sua dificuldade, tem a sua beleza, e eu acho que usar os conselhos para fazer esse diálogo e dar participação neles no mandato de vereador é a forma da gente conseguir ir melhorando cada uma das unidades da cidade de São Paulo. muito bom. Muito bom mesmo, porque eu acredito que isso é funcional, né? Como você citou o exemplo aí dos transportes, às vezes a pessoa realmente não tem dinheiro, às vezes a pessoa, hoje eu não tenho dinheiro, amanhã eu vou ter, mas hoje, o dia de hoje eu não tenho. E justamente nesse dia tem a tal da consulta do seu filho, dela, né? A gratuidade, eu acho ela é fantástica dessa sua plataforma aí. Falando de um pouco mais de segurança, sei que também não coisas para vereador, a gente entende isso, que isso é coisa para deputado estadual, que é uma outra plataforma, a questão da segurança. Mas também tem a GCM aí, né? Estão sendo equipadas, né? Qual que é tem algum projeto de segurança? Temos Porque, lá. poxa vida, a gente, não sei se você viu nas redes sociais aí, na televisão, essa semana, teve um policial que jogou spray de pimenta Absurdo. aqui em Heliópolis na cara de um senhor nós fomos descobrir depois, fizemos levantamento, até a imprensa toda, né, SPTV, Rede Globo, Record, enfim, mostrou esse episódio. E o rapaz era mecânico ali do bairro, super conhecido, né, um senhor de idade, né? E a gente lamenta esses ocorridos pela segurança, né? Eu sei que vereador nenhum tem a capacidade de querer mudar na Polícia Militar, né? Não tem nada a ver, mas vocês também têm um diálogo, né? A gente pode auxiliar muito. Primeiro, parabenizar o papel da imprensa nesse tipo de ação. Foi um despreparo enorme, no caso que você citou, Darlan, mas me parece que já está sendo afastado Ele foi afastado, policial, enfim, mas isso enfim. não podia ter Mas isso corrido, né? graças ao trabalho também que a imprensa vem fazendo. E graças também, e aí vem a nossa proposta, que está lá em cailus.com.br, que é a ampliação do Smart Sampa. Então vamos lá. Só conseguimos ter acesso a isso porque tinha uma câmera que filmou o caso e deu clareza, e hoje o policial está afastado. Hoje a cidade de São Paulo já, graças à gestão do prefeito Ricardo Nunes, tem 14 mil câmeras instaladas. Essas câmeras apoiam a Polícia Militar, apoiam a própria GCM, apoiam a Polícia Civil nessas ações de segurança. Porque lembrando, como você bem disse, a segurança pública constitucionalmente é uma obrigação do Estado e não dos municípios. Mas essas câmeras que o município vem instalando, elas apoiam o Estado a conseguir estar mais presente, a elucidar alguns casos, ajuda na questão da inteligência, ajuda na questão, inclusive, da prevenção. A nossa ideia, que está colocada lá, é que a gente amplie o Smart Sampa, que esse é o nome do programa, e mais do que dizer em ampliar, a gente até aponta as nossas prioridades no mandato, se estivermos lá, e vamos estar a partir de 1º de janeiro. A nossa ideia é que a gente amplie com prioridade para os pontos de grande fluxo, como terminais de ônibus, a porta e entrada de estações de trem e metrô, pontos e paradas de ônibus, onde a gente tem muitos casos de furtos, roubos e assédio, e também ruas de grande fluxo e comércio. São locais que a gente tem uma grande incidência de roubo de celular, de pequenos furtos, de carteira. Então, a gente priorizar esses espaços para você ampliar o Smart Sampa é uma forma do município contribuir com o governo do estado, com a polícia militar nas ações de segurança da cidade. Muito bom.
Bom falar com você, viu, Caio? Ipiranga, né? Ipiranga. Vamos falar do Ipiranga Vamos falar de agora, Ipiranga, nosso né? Ipiranga. Você que conhece Ipiranga na palma da mão, foi subprefeito, né? Teve uma gestão muito boa dentro do bairro. Infelizmente teve aquela sua saída e até politicamente foi aquela sua saída, né? A gente até brigou, cara, queremos o Caio de volta, né? Porque a gente queria você de volta e, enfim, você foi trilhar em outros lugares porque o prefeito realmente viu que você era bom e quis melhorar, inclusive, o bairro dele, né, na Lapa, né? E deixou a gente meio que órfão aqui. Mas, porém, vem outros e a gente acaba se acostumando. O bairro do Ipiranga, ele é sucateado, né, por questões políticas. A gente observa, a gente tem esse conhecimento, né? Tal vereador que tem um pedaço ali, outro aqui. Você não acha que isso tinha que acabar? Acho que as lideranças elas tinham que ser mais concentradas. Como é que você vai ter essa mobilidade de trazer os munícipes, né? Com essa sua verbalização de um candidato? Como é que você vai fazer esse enlace? Como é que você vai trazer essas pessoas para você? Porque é difícil. O desafio que a gente teve na subprefeitura, eu acho que a gente precisa dialogar com a sociedade civil organizada, a gente precisa dialogar com os empresários. Os empresários foram muito importantes para mim aqui na minha passagem, apesar de poucos saberem a importância deles, porque todo mundo me via muito e para mim é uma honra ter vivido tanto e feito tantas ações no Heliópolis, por exemplo. A gente vai falar da base policial militar ali nas juntas provisórias, foi a nossa realização. A requalificação da área onde vive hoje a árvore mais antiga da cidade, Sim, que é a Figueira das Lágrimas, foi fruto da nossa gestão. O recapeamento das Estradas das Lágrimas foi da nossa gestão. Acabar com alguns pontos de descarte viciado de lixo, inclusive aquele na delegacia e outros ali no Heliópolis, também foi fruto da nossa gestão. Mas aí eu quero trazer para falar aqui um pouco do nosso do miolo aqui do Ipiranga, que os empresários me ajudaram muito. Vocês vão lembrar que quando eu fui subprefeito, eu tinha pouco mais de um mês de subprefeitura, veio a maior chuva dos últimos 50 anos foi da terrível. cidade, De fato, foi em terrível. março de 2019. E se não fosse, eu sempre conto isso com. Eu não sei se o termo é alegria, mas é interessante, né? Os empresários tiveram muitas perdas, como todo mundo, mas eles talvez não tinham essa noção do que tinha acontecido. Montaram um grupo e foram até a subprefeitura reivindicar, falar com o subprefeito, no caso eu, para expor as perdas deles e entenderem como eles poderiam vir a ser ressarcidos e por aí vai. A gente fez, como eu sempre atendi todo mundo, você sabe, Sim, sim. fizemos essa reunião e ao invés deles saírem dessa reunião pensando em ressarcimento, eles saíram de lá me ajudando a cuidar de tantas pessoas que precisavam muito mais, que perderam muito mais que eles. E de lá até hoje a gente mantém essa relação. Então eu lembro que saíram de lá comprando fita zebrada, me ajudando a andar aqui nesse bairro com gente que perdeu a casa e não tinha onde dormir. Então eu tô comentando isso que é muito interessante, essa relação que a gente construiu. Eu acho que isso responde a sua pergunta. A gente precisa ter essa interação direta, Portas abertas, portas né, Caio? abertas com o Não independe, empresariado, portas abertas com as associações, portas abertas com a comunidade, portas abertas com os colegas do outro ajudar partido, com o pessoas, outro não é? vereador. A gente quer o bem do bairro e a gente sabe que o bairro precisa ainda de muita coisa. Sim, Eu também liderei quando eu tive aqui subprefeito e já não estava aqui quando se finalizou, mas foi muito bem tocado adiante. Mas foram as obras e as melhorias pensando no bicentenário da independência. Então, a requalificação da Avenida Dom Pedro, com a melhoria das calçadas, iluminação, tudo foi na nossa gestão e depois fizemos o projeto de outras melhorias que vieram. A gente precisa cuidar do nosso patrimônio histórico aqui do bairro. Eu acho que muitas vezes a gente deixa ele um pouco aquém. A gente lembra do museu, que é maravilhoso, do parque, que é maravilhoso, o melhor parque da cidade de São Paulo, o melhor museu do país, mas a gente tem as nossas ruas todas históricas que a gente pode sim. ter um projeto que traga a valorização da história disso, da história de Ipiranga, da história do país. A gente tem que continuar fazendo projetos e o prefeito foi quem mais fez, mas a gente tem que estar na Câmara para continuar brigando por isso, projetos de drenagem para diminuir o risco do que aconteceu em 2019, de que chuvas acabem atrapalhando tanto a vida do ipiranguista. Então essa é uma ação que a gente precisa ter um vereador que conhece o bairro de fato, que vive no bairro e que sabe o que tem que ser feito para a gente melhorar. E unir também, né, os nossos comerciantes, né? Poxa, o Ipiranga, né, ele é rico no comércio, né? Poxa, você sabe que às vezes, eu estou precisando de uma tinta diferenciada. A gente tem fábrica no Ipiranga.
A Vila Carioca é cheia Cheia. meu Deus, que comércio rico, está crescendo cada dia mais, né? Sem dúvida. Você foi um dos precursores da Vila Carioca, que eu lembro, que eu era morador, eu agarro aquela Vila Carioca como ninguém, adoro, né? É igual você, dentro das suas possibilidades. E eu vejo hoje o bairro do Ipiranga muito dividido, né? A gente tem agora não, sempre teve, a associação comercial, que ela é muito presente na atuação do bairro, e agora na presidência, na superintendente lá, que é a Márcia, né? Nossa, eu sempre falo que agora a Márcia trouxe um vigor diferenciado, não só por ser mulher, mas pela aquela. Ela é muito parecida com você, aquela empatia que ela tem com as pessoas, ela traz as pessoas até lá, porque tem pessoas que não conhecem uma associação comercial. E tem tantas coisas boas que a associação comercial traz para os munícipes, traz para os comerciantes, né? E eu acho super interessante essa questão. Volto a dizer para você que eu acho que o Ipiranga, qualquer bairro aí, acho que as subprefeituras tinha que ser o voto distrital, sabe? Eu acho que tinha que ter essa questão mesmo. Mas como isso depende de vocês, não que você ainda não é, mas vai ser, dos vereadores, não é bom para eles, é isso aí, né? Então, porque a gente sabe politicamente que não é correto. Mas deveríamos ser. Eu gostei do Vai Ser, mas o que você falou sobre a Márcia e outras lideranças, a gente teve o debate da OAB essa semana, Ah, eu quero falar sobre o isso, debate Caio. da OAB, e a gente ficou muito feliz, primeiro, em ter tantas associações, Uhum. instituições, organizações representadas lá. Então a Márcia, que de fato, também por ser mulher e ter esse olhar carinhoso, ela tem feito a diferença no bairro, não só na associação comercial, Uhum. com a PAD, com outras Outras, participações dela, e eu fico muito feliz dela estar hoje à frente da associação comercial. Mas a própria Daniela, presidente do OAB, que faz um excelente trabalho, que organizou o debate, e lá a gente tinha representantes do Conseg, representantes de outros setores. Eu fiquei muito contente com aquele encontro. E eu acho que isso mostra que sim, ainda dá. E sempre deu, quando a gente teve aqui, deu, e a gente conseguiu fazer diversos encontros reunindo todas essas organizações, independente da vertente política, da bandeira, sim, mas a gente sim. discutia o bairro. E é isso que eu quero fazer na Câmara, Darlan. Aliás, né, eu já quero deixar um brief aqui para vocês, que é seguidores da Nova Gazeta do Ipiranga. Teve esse debate, né, que não acabou não sendo um debate, né, que nessa semana dos festejos dos 440 anos do Ipiranga, ano político, foram convidados todos os vereadores, assim como nós convidamos aqui para participar do nosso podcast. E a gente acabou soltando uma matéria que nenhum candidato esteve presente, né? Então já quero aqui de antemão já me desculpar, tiramos a matéria do ar, porque, né, a gente não ia reescrever em cima de uma coisa que já estava escrito, né? Quero pedir perdão para É que você, isso. as nossas desculpas pela Nova Gazeta de Ipiranga, porque o Caio foi o único que compareceu, o único candidato a vereador do bairro que compareceu lá, falou sua plataforma política e tal. E isso é ruim, né, pro bairro, né? Porque, pô, foi uma organização, até da OAB lá, cedeu, a OAB do Ipiranga também cedeu o espaço, fez, né? E aí teve a desculpa, não tinha agenda, remarcou, viveu, já. E você esteve presente, parabéns, né, Obrigado, pela sua Darlan. atitude, né? Isso mostra o seu realmente empenho pelo bairro, né? O seu empenho pelas coisas que estão acontecendo, né? Então a gente vê que realmente você não é mais um candidato qualquer aí, que a gente vê que entra para disputa, às vezes só por dinheiro, entra na disputa só para arrancar votos de muitas pessoas, e você não. A gente vê essa firmeza de querer ser o vereador da cidade de São Paulo. Parabéns, Caio, mais uma vez. Peço desculpa mais uma vez para É, o que é você. isso? Tiramos até do ar. Tava, nossa, aí o pessoal quis. Quem são os vereadores? Puxa, eu falei pro meu sócio Pedrinho, acho que a gente fez porque a primeira informação que chegou pra gente foi que não tinha ido, foi até pelo Conseg, né? Nós pegamos a informação pelo Conseg, que nenhum vereador tinha sido. Tinha ido, né, no debate. Achei vergonhoso isso, né? Porque se tratando de eleição, pelos moradores do bairro, como eu disse para vocês, os moradores aqui do bairro, eles são muito engajados no bairro. Né? Aqui parece uma cidade do interior, eu falo, sabe, Caio? As pessoas, elas querem saber tudo o que acontece. A gente tem um grupo de WhatsApp da Nova Gazeta do Ipiranga, e lá rola de tudo. As pessoas querem saber, caiu uma água, é uma junção, né? uma coisa gostosa. A gente sabe que o Ipiranga é um dos bairros que mais idosos tem. É um bairro antigo, né? Lógico.
tem 440 anos, e é onde um bairro que reúne grandes pessoas idosas, né? E a gente não tem muitas coisas para idosos aqui no bairro, né? E você tem alguma coisa? A gente pode Porque é seguir. importante, viu? São duas coisas que eu acho que se relacionam com isso que estão lá na nossa proposta. A primeira é a questão da acessibilidade, da caminhabilidade. Vale dizer que quando o subprefeito da Vila Prudente, pouco depois que eu saí daqui, eu fui o subprefeito da cidade que mais fez requalificação de calçadas em toda a cidade. Comecei fazendo aqui a Dom Pedro, depois fiz muitas na Vila Prudente. Eu sei que tem muita gente que fala, poxa, mas a calçada tá tão bonita, por que refez? Que função de calçada não é ser bonita, ela é ser funcional para aqueles que têm algum tipo de dificuldade na acessibilidade, e os idosos são parte desse público. Então, acho que a gente tem essas ações dessa defesa, a gente defende aí a questão da caminhabilidade, e por isso a gente defende que continue as ações de requalificação das calçadas, que é uma coisa importante. A outra ação muito importante que se relaciona com o idoso, mas não só, com todo tipo de projeto social, e incluindo os idosos, é o Poupa Tempo Social. Qual que é a ideia do Poupa Tempo Social, Darlan? Nossa ideia do Poupa Tempo Social, você já foi no Poupa Tempo, você passa ali, tira foto, depois assina, depois põe o dedo e no final você sai com o seu RG. Agora, muitas vezes, o governo tem projetos, inclusive para os idosos, e não tem associações que consigam, no território, levar esses projetos e fazer chegar às pessoas. Porque a função da associação muitas vezes é chegar onde o poder público não chega. E por que não consegue? Porque não tem a documentação correta em dia. E por que não tem documentação correta em dia? Porque não tem dinheiro, muitas vezes, para pagar o advogado, o contador e manter essa associação regularizada. Então, a nossa ideia com o Poupa Tempo Social é ter um espaço onde você vai ter contador, advogado, administrador, assistente social, e você vai entrar lá, vai entrar com o seu projeto social, e de lá você vai sair com todas as atas, toda a documentação correta, e você termina no último guichê com uma associação pronta para receber e participar dos convênios da prefeitura, trazer projetos para o idoso, para a criança, para quem mais precisa, no esporte, na saúde, no lazer, para trazer esses projetos com uma associação regularizada e podendo usar. Só para a gente ter uma ideia, São Paulo hoje distribui 2,6 milhões de refeições por dia através dos projetos do Cozinha Escola. E quem que pode ter uma Cozinha Escola? Quem tem uma associação regularizada. Então a gente pode utilizar esse projeto do Poupa Tempo Social para chegar em ainda mais pessoas quando você regularizar essas associações. Que bom, isso é importante, né? Então isso já está lá também. Expandir um pouco mais, que eu tenho visto aí, essas creches para idoso também, né? É tão importante isso, Caio. E que, vamos lá, porque a importância de novo do Poupa Tempo Social. A creche para o idoso, ela é um convênio da prefeitura com uma instituição que esteja com a documentação regularizada, que alugue um espaço e que possa fazer, e o governo paga para essa instituição. Agora, muitas vezes você não tem instituição regularizada para que você possa fazer. Então, você fazer o Poupa Tempo Social. Mas você, como vereador, facilita um pouco lá, porque também o governo eles pedem muita coisa para quem está começando, para quem tem ideias, para quem gosta, né? É o papel, por exemplo, do Poupa Tempo. Eu, por exemplo, eu tenho uma vontade de ter uma creche para idoso. Eu gosto muito de cuidar dos idosos, a gente faz trabalhos sociais, a gente vê nos asilos, a gente vai nas crianças também no orfanato. Só que para você ter uma associação hoje, para você ter um engajamento com essas, com o poder público, é muito difícil. Às vezes você tem essa vontade, tem a equipe, mas você breca nessas E o questões. Poupa Tempo Social vem para desburocratizar esse bom, problema. Bom Então, saber disso. está lá na nossa proposta, uma das 15 propostas, a criação do Poupa Tempo Social. Inclusive, essa semana que passou, na quinta-feira, a gente fez um grande encontro com as associações que têm apoiado a nossa campanha, que já aderiram ao projeto do Poupa Tempo Social, que querem que ele aconteça. Tinha mais de 400 pessoas, 400 representantes de associações da cidade inteira que estão apoiando esse projeto nosso do Poupa Tempo Social e vão votar 15.200 no dia 6 de outubro. Que bom. Caio, olha, a gente tem um pouco mais de alguns minutos aqui. Você viu que eu falei para você? Passa rápido. Passa quando o voando. assunto é gostoso, Passa voando. passa voando. Falar um pouco agora para finalizar, um pouco da sua campanha, né? Essa campanha Seja a Luz, né? Que esse é o símbolo que vocês acham tão bacana. Caio Luz, Seja a Luz. E é realmente uma luz. A gente vê o carinho, novamente eu vou falar, o carinho que a sua equipe tem com as pessoas na rua, a abordagem é completamente diferente, né? E você, né? Que é essa luz que emana toda essa sua equipe, que eu acho que isso vem um legado seu.
Fala um pouco mais da sua campanha na rua, como é que tá, aonde você tá indo, o que que tá atingindo, que gostoso que é, né? Até você chegar nas suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa. Darlan, eu primeiro, assim, já começo agradecendo de novo a oportunidade de estar aqui com você. Falar com o nosso bairro, Sim. onde a gente vive, onde a gente tem história e onde a gente quer continuar construindo história, né? Então, para mim é um prazer falar com você. E é verdade, assim, a nossa campanha, como eu disse, e você disse, inclusive, campanha limpa, uma campanha feita com muito carinho, com muito amor, carinho pela cidade, carinho pelas pessoas, procurando de fato a solução, não prometendo nada para ninguém. A gente tem proposta e não promessa, que é muito diferente. A gente tem transparência na forma que a gente atua. Isso faz com que a gente tenha credibilidade com as pessoas e você sabe disso. Nunca prometi nada que eu não pudesse Não cumprir. dá a cesta básica por voto. De jeito nenhum. E quantas pessoas vieram? Ah, quanto você cobra para colocar quanto você paga para colocar o adesivo no carro, porque não sei quem tá Que pagando sei quanto. absurdo, Eu falei, né? olha, pode ir lá que a gente Retrógrado não isso, né? faz Pois esse é. tipo de política e você sabe que a gente não faz de fato. Então tem sido muito gostoso andar na cidade, dialogar na cidade, voltar em lugares que a gente tem realizações, como eu disse, na cidade toda a gente tem realização. A gente vai lá no extremo sul, em Parelheiros, tem uma praça que a gente ajudou a impactar. A gente vai lá em Guaianazes, olha que interessante, a gente indicou para o prefeito aqueles brinquedos bonitos que tem colocado hoje em algumas praças, numa praça em Guaianazes, no conjunto habitacional Juscelino Kubitschek, que é um local de extrema vulnerabilidade, lá no extremo leste da cidade. A gente conseguiu fazer uma requalificação na praça, colocar o brinquedo, deve ter coisa de 3 meses. Você não acredita, as crianças e os pais ficam até 3 da manhã na Uau. praça brincando, porque aquelas crianças não tinham nenhuma opção de lazer até então. Então aquilo mudou e transformou vidas. Como eu sempre digo, as grandes obras são importantes, elas mudam a cidade, mas são as pequenas obras que mudam a vida das pessoas. É uma praça que se requalifica na frente da casa de uma criança que muda e transforma e faz a vida dela ser diferente dali para frente. Então acho que isso resume a nossa campanha. Seja Luz, eu acho que é um pouco disso. É fazer com amor, é fazer com carinho, é fazer pensando na cidade, pensando nas pessoas e fazer de uma forma que a gente não precise extrapolar e ocupar o espaço de ninguém. A gente ocupa o nosso espaço e é um espaço que a gente tem na cidade, sim, ainda, para discutir muito os problemas que ela tem, falar das realizações que ela tem e pensar que São Paulo a gente quer para os próximos anos, Darlan. É isso aí, gente. Estamos aqui com o Caio Luz, candidato a vereador de São Paulo, aqui pelo Ipiranga também, né? Um dos nossos candidatos que aceitou esse convite a estar vindo aqui no Pod Ipiranga. Poxa, acho que você falou tudo que tinha que falar, a gente não tem muito o que falar. Eu, de fato, o Caio, eu desejo muita luz para Obrigado. você, muito boa sorte, né? Acredito que você vai ser um dos candidatos do bairro eleito. Acredito, Obrigado. sim, né? Pela sua maneira de agir, a sua maneira de conduzir as pessoas e pelo trabalho que tem feito e fez aqui no nosso bairro do Ipiranga, né? O pessoal do Ipiranga, como eu disse para você, a gente anda pelas ruas, né, a gente tem o jornal, a gente é muito bem relacionado com todos os setores aqui do bairro e o seu nome é muito cogitado, né, pela vereança da cidade de São Paulo. Acredito sim, né, porque a gente tem que ter pensamento positivo, né? Você vai ser mais uma voz para o Ipiranga e para São Paulo, claro, a gente fala do Ipiranga porque a gente, né, é mais regionalzinho aqui, né? É o que eu desejo para você, nós da Gazeta do Ipiranga. Felicidades. Domingo tá aí, Domingo tá aí. né? Então deixa eu pedir voto, né? Antes de terminar, Vai né? fazer suas considerações Acho que a finais. consideração final eu consegui É, agradecer a todos e falar, mas eu acho que Ipiranga pode mais, né? Vote Caio Luz 15.200 no dia 6 de outubro, eu conto com vocês. é isso aí, então. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Caio que está aqui também. Muito obrigado. São pessoas muito queridas aqui na região de Ipiranga. E é isso aí, gente. Esse foi mais um Pod Ipiranga, da Nova Gazeta do Ipiranga. Politicamente falando, nessa semana de política, né? Domingo tem eleição, vote consciente, né? Aqui a gente não vai induzir ninguém a vocês a votar nos candidatos, mas trouxemos para vocês grandes propostas de grandes vereadores aqui e o Caio é uma delas, tá? Então, vote consciente, domingo tem eleição, todo mundo com seu título de eleitor, democracia, e é isso aí. Um beijo a todos vocês, uma boa eleição aí no domingo, e fique com Deus, e até a próxima.